capítulo 6 do livro de Ester diz assim: E naquela noite fugiu o sono do rei, e disse então que lhe trouxessem o livro dos registros das crônicas, e o leram diante do rei. E se achou escrito como Mardoqueu tinha dado aviso com respeito a Bigtã e Teres, dois dos eunucos do rei, da guarda da porta, que tinham procurado colocar a mão no rei Assuero. E disse o rei: Que honra ou que distinção se fez a Mardoqueu por isso? E responderam os servos do rei, os seus oficiais: Nada se tem feito com ele. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha vindo ao pátio de fora da casa do rei, para dizer ao rei que pendurasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: Eis que Amã está no pátio. E o rei disse que entrasse. Entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse: O que se fará ao homem de cuja honra se agrada o rei? Então disse Amã para consigo: De quem mais se agradaria o rei de honrar mais do que a mim? E respondeu Amã ao rei: Ao homem de cuja honra se agrada o rei. Tragam a veste real com que o rei costuma se vestir, e o cavalo em que o rei cavalga, e a coroa real seja posta em sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo na mão de algum dos príncipes mais nobres do rei. E vistam aquele homem a quem o rei agrada honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e seja apregoado diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei se agrada de honrar. Então o rei disse a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como tu tens dito, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que se assenta à porta do rei. Não omitas nada de tudo o que tens dito. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas e praças da cidade, e fez apregoar diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Mardoqueu, depois disto, retornou para a porta do rei, porém Amã se foi correndo à sua casa, pesaroso e com a sua cabeça coberta, e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. E então lhe disseram os seus sábios, como também Zeres, sua mulher: Se da descendência dos judeus é Mardoqueu, diante de quem começaste já a cair, não o vencerás. Antes, diante dele, certamente cairás. E quando eles estavam ainda a falar com ele, os eunucos do rei chegaram apressados para fazer vir Amã ao banquete que Ester havia preparado. O capítulo 6 do livro de Ester vai falar sobre a honra àquele que planta a boa semente. O rei, ele perdeu o sono. Mas por que o rei perdeu o sono? Simplesmente o rei perdeu o sono do nada? Ou existia uma batalha espiritual cujo os judeus estavam fazendo com jejuns e orações e súplicas diante de Deus por causa das suas vidas? Então, diante daquele cenário de ação espiritual, o mundo espiritual começou a se mover. E diante disso, o rei acorda e perde o sono, e ele vai ler o livro das crônicas. O que significa crônicas? São registros. Registros de tudo o que o rei pede para descrever que foi algo importante. Então, quando se lê esse registro das crônicas, o rei observa sobre uma atitude honrosa de Mardoqueu, o tio de Ester,
cuja mulher era Radassa, a rainha, a sua esposa. Só que o rei não sabia que Mardoqueu era tio da sua esposa. Mas havia um registro da atitude dele, havia um registro da ação dele, havia um registro de um livramento perante a vida do rei. Porque os dois eunucos, eles conspiravam contra o rei. E eles queriam tirar a vida do rei. Porém, Mardoqueu ouviu tudo e sinalizou Esther, que contou ao rei. E isso ficou registrado. E tudo que nós fazemos, todas as sementes que nós plantamos, elas ficam registradas. Registradas nos corações das pessoas. Registradas no coração de Deus. E quando nós movemos esse mundo espiritual, as coisas boas começam a fluir para as nossas vidas. Por isso que a semente boa, ela deve ser muito bem plantada, porque um dia nós colheremos tanto a semente boa como a semente ruim. Então nós precisamos plantar sementes boas, e foi o que Mardoqueu fez. Mardoqueu, ele não se injuriou porque o rei não era um judeu. Mardoqueu não viu a estatura, beleza do rei, mas ele quis salvar aquela vida. Mardoqueu viu que tinha uma trama contra o rei. Então, o que Mardoqueu fez foi alertar o rei. E mais para frente, ele nem saberia que haveria também um plano contra a vida dele e contra a vida do seu povo. Ou seja, tudo que nós fazemos neste mundo volta para nós. Então, quando nós alertamos alguém sobre algo que vai acontecer, nós também somos alertados. Quando nós oramos por alguém, alguém também vai orar por nós. Então, toda boa semente lançada, ela volta para nós e multiplicada. Porque o rei, ele honrou Mardoqueu de uma forma muito especial. E olhem como o nosso inimigo, ele nos promove. Muitas vezes a palavra diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, é porque os nossos inimigos vão nos promover. É da boca deles que vai sair tudo aquilo que eles imaginam de nós na frente daqueles que precisam ouvir. E quando isso foi compreendido, quando isso foi entendido, nós compreendemos que havia um trama, havia uma armadilha para Mardoqueu. E quem planejou a armadilha foi honrar ele. Porque Amã teve que vestir Mardoqueu com as vestes reais. Amã teve que passear com Mardoqueu, dizendo sobre a honra que o rei estava fazendo aquele homem, e com a coroa real. Ou seja, tudo aquilo que ele queria para ele, tudo aquilo que ele imaginava que era para ele, foi para aquele que ele planejava matar. Aquele que ele planejava enforcar, aquele que ele planejava envergonhar. Ou seja, o que Deus faz vai na contramão do mundo, porque os nossos inimigos, eles servem para nos honrar. Quando nós compreendemos que o que Deus faz é maravilhoso, o que Deus faz é sobrenatural, quando nós confiamos nele, quando nós entregamos a nossa vida para ele, quando nós somos direcionados ao caminho que ele traçou, quando nós plantamos as boas sementes, quando o nosso coração está em Deus, quando nós desejamos o bem para o próximo, quando nós queremos que o próximo viva, que o próximo prospere, que o próximo seja abençoado, que o próximo possa conhecer a Deus. E Mardoqueu, que nem imaginava ter essa honra, eu acredito que o coração dele naquele momento glorificava ao Senhor. Naquele momento, o Senhor estava dando um sinal para ele de que vale a pena ser fiel,
de que vale a pena não se prostrar diante de homens, mas se prostrar diante de Deus, de que vale a pena glorificar o nome de Deus e de que vale a pena guardar os mandamentos do Senhor. Porque quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, todas as bênçãos nos alcançam. E que por mais que o inimigo se levante, por mais que as coisas comecem a parecer não dar certo, nós cremos que o Senhor está na nossa frente guerreando por nós. Que Deus possa conduzir-nos ao caminho que Ele traçou para as nossas vidas, que possamos glorificar o nome dEle, que possamos ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas e que todos os nossos inimigos sejam envergonhados para a glória de Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.